Pessoal, para o nosso vídeo de hoje eu trouxe exemplos de problema de pesquisa. Então nós já temos um vídeo aqui no canal explicando o que é o problema de pesquisa. Então se você não assistiu, eu recomendo que você assista, eu vou deixar a indicação aqui acima no vídeo, para que você possa assistir e esse vídeo agora dos exemplos vai ser um complemento, tá certo? Para esse que eu expliquei anteriormente o que seria o problema. Então trouxe 5 exemplos aqui para a gente analisar. Então vamos para o primeiro. No primeiro exemplo, o que é importante a gente saber aqui de início, né? Que o problema de pesquisa é a pergunta a ser respondida no seu artigo ou no seu TCC. Então é uma pergunta que você vai levantar e o seu trabalho vai ser todo organizado para dar uma resposta a essa perguntinha aqui. Então vamos lá, um trabalho que ele tem como título, por exemplo, educação financeira, interação com os pais e outros fatores relacionados ao uso do cartão de crédito por estudantes de ciências contábeis. O título do trabalho é esse aqui. A partir desse título aqui, qual seria o problema de pesquisa? Quais os fatores relacionados ao uso de cartões de crédito por estudantes do curso de ciências contábeis? Vejam que existe uma interação muito grande entre problema de pesquisa e título. Veja que eu tenho praticamente as mesmas palavras, certo? Eu vou colocar aqui um pronome interrogativo, então no meu aqui eu coloquei quais, mas pode ser outro. Os fatores relacionados, tá aqui, olha, outros fatores relacionados aqui ao uso de cartões de crédito, por estudantes de ciências contábeis, por estudantes de ciências contábeis. Só que aqui o problema é uma pergunta. Então, se você tem um título desse daqui, o problema é esse. Tá certo? A partir desse problema, é fácil você identificar o objetivo geral do trabalho. E aí, qual seria o objetivo geral? Identificar os fatores relacionados ao uso de cartões de crédito por estudantes do curso de Ciências Contábeis. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou tirando esse pronome aqui, interrogativo, que é o quais, e estou tirando essa interrogação aqui. No lugar desse pronome interrogativo aqui, você vai colocar um verbo no infinitivo. Tá certo? Nós já temos vídeos também aqui no canal falando sobre essa questão da definição do objetivo geral, falando sobre a questão dos verbos. Então é importante também que vocês assistam. Então, identificar, olha que o restante da frase ficou o mesmo. Os fatores relacionados ao uso de cartões de crédito por estudante do curso de Ciências Contábeis e aqui o ponto final, que o objetivo geral é uma afirmativa. O problema, ele é uma pergunta. Vamos agora para o segundo exemplo. Então, o que é que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo que esse problema de pesquisa, ele dá sentido ao trabalho. O que vai dar sentido ao trabalho é esse problema aqui. No final, a conclusão do seu trabalho tem que dar uma resposta para esse problema que você está levantando. Você está levantando aqui a dúvida, tá certo? Que é o seu desafio aqui. E aí, lá no final, na conclusão, eu tenho que dar uma resposta para isso daqui. Então, um trabalho que ele tem como título Professor frente à depressão infantil no ambiente escolar. Então, qual seria um problema de pesquisa? Quais são as estratégias que os professores usam para lidar com seus alunos depressivos em sala de aula? Pronto. Então, a partir desse título que eu estava pensando em fazer meu trabalho, o problema seria esse. Tá certo? O que é que eu quero saber? Eu quero saber realmente quais são as estratégias, tá certo? Que os professores usam para lidar com esses alunos que têm depressão em sala de aula. Então, veja que é totalmente coerente o meu problema de pesquisa com o título do trabalho. E aí, o objetivo geral fica como? Eu tiro quais, então aqui eu botei identificar, mas poderia ser analisar, certo? Poderia ser outro, descrever. Então, você vai vendo qual é o verbo que se encaixa melhor para o seu trabalho. Então, identificar estratégias utilizadas por professores em sala de aula para lidar com alunos depressivos. Pronto. Então, veja, pessoal, que o problema, ele tem uma coerência muito grande com o título do seu trabalho e com o objetivo geral. São 3 coisas que têm que estar intimamente ligadas. Vamos aqui ver o terceiro exemplo. Eu tenho aqui dificuldade de leitura e escrita dos discentes de enfermagem na construção do TCC. É o título que eu escolhi para o meu trabalho. Qual seria o problema? Quais as dificuldades de leitura e escrita encontradas pelos discentes de enfermagem na construção do TCC? Pronto, meu trabalho vai ser todinho feito para responder esse problema aqui, tá certo? Então, veja que quando você define o problema, você vai ter uma facilidade para definir o objetivo geral e objetivos específicos se você tiver, se for o caso,
né? O objetivo geral, obrigatoriamente, você tem que ter, tá certo? Agora, se você está fazendo um artigo, não é obrigado você ter objetivos específicos, mas se você está fazendo uma monografia, uma dissertação, uma tese, então você vai ter objetivos específicos. Mas veja que no problema eu estou tirando aqui o quais, coloquei aqui, olha, nesse caso, analisar, e aqui tira a interrogação e coloca o ponto final. Ok? Então veja que tem essa relação íntima entre esses três componentes aqui importantíssimos do seu trabalho. Aqui um outro exemplo, determinantes do empreendedorismo no Rio Grande do Sul. Então o que é que eu quero realmente com um trabalho que tem um título desse? As características socioeconômicas e regionais afetam a escolha ocupacional empreendedora no Rio Grande do Sul? Pronto, o meu trabalho é para resolver esse problema aqui, essa perguntinha. E o objetivo geral qual é? Analisar os determinantes do empreendedorismo no estado do Rio Grande do Sul. Pronto, então veja que está totalmente conectado com o que eu vinha colocando aqui, tá certo? Pessoal, e agora o nosso último exemplo. O título, a efetividade da terapia cognitivo-comportamental na redução da ansiedade infantil. Qual seria um problema adequado para esse título aqui? A abordagem da terapia cognitivo-comportamental TCC é capaz de reduzir a ansiedade infantil? Não é isso que eu estou querendo ver no trabalho? É o que eu estou querendo. O problema, então, ele é o foco da sua pesquisa. O que eu estou querendo ver é isso. Se essa terapia aqui, ela é capaz de reduzir a ansiedade infantil. E aí o objetivo geral, o que é que eu faço? Identificar, então sempre começar com o verbo no infinitivo. Não esqueça disso. Identificar, a partir de uma revisão narrativa de literatura, se a terapia cognitivo-comportamental é efetiva na redução da ansiedade em crianças. Pronto. Está finalizado no objetivo geral. Perceba que aqui, né, os autores, eles incluíram aqui a questão da metodologia. Como eles vão fazer o trabalho, que aqui vai ser um trabalho de revisão narrativa da literatura. Mas nem sempre você precisa fazer isso não, tá certo? Não é sempre que o objetivo geral, ele já precisa constar com a metodologia não. A metodologia você pode falar no parágrafo seguinte, por exemplo, né? Então não é obrigado ter a metodologia no objetivo geral, mas aqui veja que os autores colocaram e ficou interessante aqui a composição desse objetivo. Então, pessoal, é isso, né? Então, o problema de pesquisa, o objetivo geral e o título, eles têm que estar sempre conectados, tá certo? Não esqueçam disso. Um abraço e até a próxima.